Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor em que pessoas se reúnem para compartilhar reflexões, desabafos sinceros e histórias envolventes. Oi, eu sou a Thalita, mãe de 3 e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que transito. Oi, eu sou a Alana, mãe de 2, entusiasta da educação como instrumento de transformação social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim. Oi, eu sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância. Episódio de hoje... Nossa, como eles são pequenos! Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Mais um Pode Circular no ar e o nome do nosso episódio de hoje é Nossa, como eles são pequenos! O que será que quer dizer essas perguntas? A gente escolheu um tema hoje para conversar que são salas multietárias. O que são salas multietárias? Elas são salas onde crianças de mais uma idade são agrupadas. Crianças mais novas se juntam aos mais velhos, que estejam mais ou menos no mesmo momento de aprendizagem. E para o nosso papo de hoje, a gente tem um convidado. O nome dele é Marcis Lindner. Ele é educador de circo, graduado em dança e educação física. Trabalha com turmas multietárias há mais de 10 anos. E também ele é pai de 2. Então conta pra gente, Marcis, como que é o seu trabalho? O que um educador de circo faz? Como que são essas salas multietárias? Olá, tudo bom? Eu dou aula de circo no programa Fábrica de Cultura. É um programa do governo do estado que faz o contraturno escolar. Eu estou nesse programa desde a formação dele, no planejamento desse programa. E eu conto aqui uma pequena história que foi quando a gente planejou esse programa, ele não teria muito um caráter multietário. A gente tentou dividir de todas as maneiras as turmas por idade. E no início do programa tivemos que agrupar e responder à necessidade da comunidade. No fim, acabou que foi ficando cada vez mais difícil separar por idade e a gente permitiu que várias idades pudessem fazer o mesmo horário, no caso, estar na mesma turma. Isso aconteceu um pouco progressivamente e eu, como educador neste momento, fiquei um tanto apavorado, não imaginava o que eu faria com isso. Trabalho em turmas que são de 8 a 18, a 20 anos de idade. Então, numa mesma turma, crianças de 8, outras com 15, 20, 18. No início me causou um certo pavor. E hoje eu digo que eu sou muito fã dessa convivência que eu mesmo não percebia, a importância de conviver várias idades com o mesmo objetivo, no mesmo espaço. O quanto isso facilita o aprendizado. Eu acho que, no meu caso, eu dou aula de circo, então a gente trabalha com várias modalidades de circo, conhecimento sobre o corpo, e eu digo sempre que a gente trabalha com a arte circense. Então a gente tem uma questão que é da expressão, da comunicação, não só simplesmente dos movimentos. Dentro desse aspecto também criativo e expressivo, é bem desafiador, mas eu acho muito interessante trabalhar de uma forma multietária. Posteriormente eu comecei a dar aulas de educação física também para turmas que são multietárias e eu percebi também o quanto tem um ganho o fato de eles estarem várias idades no mesmo ambiente. Então você acha que é uma educação mais inclusiva, Ela promove a valorização da diversidade, ela estimula o respeito mútuo. Eu fico pensando, como uma criança de 15 anos consegue fazer as mesmas coisas que uma criança de 8, por exemplo, como você falou? Como que funciona a dinâmica das aulas? Eu acho que o interessante é isso, Como a gente já pensa direto como uma criança de 15 anos poderia fazer as mesmas coisas da de 8 anos. Uhum. Aí que entra, eu acho que o pulo do gato não é as mesmas coisas. Uhum. E o fato de eles não fazerem as mesmas coisas que é o grande ganho da criança mais velha perceber o que uma criança mais nova faz e vice-versa, Eu acho que a criança normalmente mais nova, ela tende a aprender com a mais velha, principalmente as que são um pouco mais velhas que ela, Na minha experiência como educador, como pai também, de 2, a gente tem muito nítido, essa necessidade deles, o quão eles aprendem mais, com a criança que é um pouco mais velha do que ele.
Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco nesse contexto social que a gente vive, né, de onde a gente vem, que é de uma sociedade que foi, né, fragmentada, segmentada, segregada, né, podemos dizer, né, desde ali da Revolução Industrial, né, então a gente tem um lugar que é a escolarização trouxe uma sociedade muito fragmentada, então a gente tende a ter uma lógica fragmentada, segmentada, segregadora muitas vezes, né? E quando a gente trabalha na classe multietária, não é só inclusiva, né? Que é muito mais fácil pensar, vamos incluir, mas ela tem um lugar de aceitação, de respeito, de convivência, que eu imagino ser algo que visa outro tipo de sociedade mesmo, que a gente não está tão acostumado, né? Numa outra lógica. Então, quando a gente pensa lá, a criança é o desafio porque a gente não tem que pretender que eles aprendam a mesma coisa. É um lugar onde eles aprendem uns com os outros, né? E um ensina o outro e respeita e vê a dificuldade do outro. Eu acho que esse é um lugar muito rico das classes multietárias e é um lugar onde eles estão ali num aspecto que é como se fosse mais próximo do que é o mundo, né? Do que é a convivência com o outro no mundo. Então ele já tem ali uma possibilidade de experimentar, conviver com o diferente, não só o diferente que é o mais velho, mais novo, que é o mais nítido, mas o diferente que cada um é diferente do outro, cada um aprende num tempo, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma história de vida, cada um tem as suas questões, digamos, físicas, motoras, genéticas, sociais, econômicas, né? Então, tudo isso acaba tendo ali nessa pluralidade um lugar que eu vejo que é um lugar que acolhe, às vezes não é fácil, né? Um lugar de conflito, por vezes, mas que para viver em sociedade, né, de uma forma que se sinta pertencente a uma sociedade, né, ela instiga muito esse respeito, essa ajuda com o outro, a cooperação. Então a gente trabalha de modo a fazer atividades que, claro, são às vezes separadas por tipos de necessidade de cada pessoa, às vezes tem que separar no espaço alguma questão às vezes etária, os mais velhos de um lado, os mais novos fazem uma outra atividade. Eu sempre trabalhei com mais de um professor em classe, então isso ajuda muito. Mas às vezes a gente trabalha, por exemplo, quem está mais avançado em determinado conteúdo ou aspecto técnico, motor, e quem está começando. Às vezes não importa a idade, né? Às vezes tem gente que está lá com 10 anos, que já é mais avançado do que quem tem 14, né? Em determinada competência, né? Habilidade, digamos. Então isso a gente tem que ter um certo malabarismo e parece ser muito complicado, eu acho, para a maioria dos professores. Eu sei porque muitos professores que chegaram depois de mim, às vezes dá um desespero, né? E para mim, eu tenho que, a hora que você entende que você não está ali muito para gerenciar, né, e conduzir aquele processo de uma maneira mais fechada, que é como a gente viveu muitas vezes nas escolas, né, que é seriado, onde você tem uma obrigação de gerenciar, de fazer, de responder um conteúdo, de ter uma certa de eficiência, né? Assim, então, de ter resultado, né? Eu ia até te perguntar, Márcio, porque essa lógica de seriar, né, e colocar por idade as crianças na educação, ela vem um pouco dessa ideia de linha de produção fordista, né, que vem lá do Henry Ford, que é justamente de você colocar todas as crianças na mesma idade, que elas precisam aprender a mesma coisa no mesmo momento, e daí você consegue colocar um grande número de crianças na frente de apenas um professor que vai passar um conhecimento específico, que normalmente ele está seguindo um currículo que ele tem que cumprir, para todas aquelas crianças ao mesmo tempo, ao mesmo momento. E daí todo mundo tem que aprender aquele movimento, aquela habilidade, e a partir daí então vai se desenvolvendo. Daí você faz uma aula, vai para a próxima, aos poucos alguns não conseguem
a aprender as habilidades em 1, 2, 3 vezes que você dá aquele exercício e muitas vezes não tem a oportunidade de voltar para isso e vão ficando para trás com aquela habilidade, e assim vai se dando sequência no ensino. Uma das vantagens que as pessoas defendem dessa abordagem é que aí você tem um controle e a garantia de que a cada passo do currículo você tem certeza que você passou por cada coisa. Então, quando você diz que você está numa sala multietária que tem crianças de várias idades, né, aprendendo cada uma num nível, né, cada um num estágio de 8, de 15, de 20 anos, tendo que desenvolver uma determinada habilidade motora ali para avançar na expressão dela, no domínio do próprio corpo, quando você sai desse lugar, né, desse professor que fala e ao mesmo momento todo mundo tem que escutar e todo mundo tem a mesma idade, todo mundo está nivelado no mesmo nível, e a partir do momento que você tem crianças em estados diferentes, idades diferentes, como é que é isso, né? Esse medo que você falou que você sentia, a princípio, quando isso começou a acontecer, era justamente de não conseguir dar conta do currículo, dessa obrigação e dessa eficiência aí que você comentou. Como que você conseguiu ir lidando com essas questões? Eu vejo que é muito voltado para a eficiência, né, hoje, né? Essa questão de ser seriado, né? Então você está num lugar muito da eficiência, e eu, quando comecei a dar aula, me cobrava a eficiência, né, de conseguir fazer aquele melhor, e eu acho que é uma lógica muito competitiva. Então, quanto mais gente que, por exemplo, no esporte, quanto mais gente fizer aquele esporte, mais ele vai ter um alto rendimento. Mas aí tu entra no aspecto competitivo. A gente, quando a gente pensa numa sala de aula, a gente não está num lugar competitivo, né? A gente está num lugar que, quando a gente trabalha no multietário, a gente é obrigado, de certa maneira, a entrar na cooperação. Porque você não vai dar aula para cada um separado, fragmentado, você vai dar aula para todos. E um vai ajudar o outro. Naturalmente, quando você vai, né, tirando esse controle extremo do que vai acontecer na sala de aula, o que vai ser o conteúdo, como você vai reger aquela turma, e você vai para um lugar mais, né, do respeito, do olhar, de perceber quem são aquelas pessoas, né, os desejos, as necessidades, e aquele conteúdo você consegue colocar na mão deles o conteúdo de uma maneira que seja mais colaborativo, cooperativo entre eles, né? O mais velho acaba, por natureza, ensinando o mais novo novo, por natureza, acaba solicitando, às vezes, do mais velho. Então, você sai um pouco do controle absoluto, né? Eu acho que a gente está numa lógica, às vezes, na escola, da eficiência, que a gente nem sabe de onde vem, mas é essa eficiência, essa competitividade, o vencedor, que sobressai essa lógica da colaboração, da cooperação, de dar autonomia, né? Eu brinco assim que tem muitos professores, né, que falam de autonomia, e daí eu te pergunto, mas quanto tempo os alunos fazem o que querem na sua aula, né? Daí a pessoa às vezes nem sabe responder quanto tempo as crianças ficam de fato, né? Que elas têm as decisões ou tempo livre, né? Então a gente pensa, que autonomia é essa que não tem a liberdade, que não tem o respeito? Então, dentro desse aspecto multietário, a gente acaba, em um momento, eu fui naturalmente percebendo que eu não precisava ter o controle da turma e que eu conseguia gerenciar, mediar situações nas quais eles conseguissem uns ajudar os outros. E isso, com o tempo, vai quase que, eu brinco, vai criando até uma vida própria, assim, né? De eles mesmos puxando os mais novos, tendo essa prontidão em acolher os mais novos solicitados os mais velhos. E aí? Bom, para funcionar precisa sair de uma lógica, dessa lógica que o Glauco trouxe, e não é sair de uma lógica do ponto de vista teórico, é sair de uma lógica do ponto de vista íntimo, porque para que funcione um agrupamento multietário, precisa ter relação, né? Não existe esse conceito de agrupamento multietário como um fator
de cooperação, como um fator de aprendizado mútuo, se não tiver relação. Se eu pensar no agrupamento só naquela formato, né? Eu coloco 3 idades dentro da mesma sala, mas continuo pensando no papel do adulto da mesma forma como uma escola seriada, não vai funcionar na potência que tem um agrupamento multietário. Então, eu preciso que as crianças tenham permissão e liberdade para se relacionar, e aí eu, adulto, preciso sair dessa lógica do controle, porque vai tomar vida própria, como você disse, inevitavelmente, porque da relação que vão surgir as questões, e as questões são oportunidades para a gente poder fazer as mediações. Então, toda a dinâmica do agrupamento multietário, ele nasce da liberdade de relação. Se eu colocar as crianças paralisadas em determinado lugar, com um aprendizado que vai ser uniforme, vai ser dado, né, entregue de uma forma uniforme para todas as crianças, eu despotencializo o agrupamento. Então, do que você trouxe também da sua experiência, se aproxima muito do que a gente vê acontecendo aqui na escola também. Falando um pouquinho agora do meu papel como gestora, que é esse apoio que um acaba buscando no outro criança, não só no outro adulto, né? Então, eles se compõem de uma forma que eles entendem que o processo colaborativo e cooperativo, ele é muito mais enriquecedor do que um processo competitivo. E quando eu não tenho essa meta, esse foco, né, de aprendizado, vamos ver a avaliação de aprendizado de conteúdo, quando eles percebem que cada um pode ter o seu percurso, cada um pode ter o seu ritmo, e que eles vão aprender todos, cada um do seu jeito, existe um respeito naturalmente construído. E essa relação, ela é a base dessa construção. Então, não adianta eu pensar em agrupamento multietário sem engessar o movimento e a relação das crianças. Tem uma questão que eu vivi assim, que eu comento nessa minha experiência, que eu brinco que as crianças, quando elas estão numa sala multietária, elas vivem algumas experiências 3 vezes, né? Algumas pessoas brincam assim, que elas vão aprender menos, porque não tem aquela dedicação exclusiva para aquela idade, né? Ou ele vai ficar aquém dos outros que estão só com pessoas daquela idade. E eu brinco assim, não, ele vive as coisas 3 vezes mais, porque quem é mais novo já está vendo lá na frente alguns conflitos, algumas questões que vão acontecer. Quem está vivendo conflitos naquela idade. E quem já passou por aquele conflito tem a oportunidade de rever aquele conflito. Eu falo assim conflitos porque eu, dando aula também em algumas escolas que são seriadas, eu não consegui me adaptar, eu não consegui dar aula assim. Quando eu fui dar aula só para a 6ª série, eu percebi que tudo que tem de bom daquela idade e tudo que tem de ruim assim naquela idade, todos os conflitos estão no mesmo lugar. Então aquilo atinge uma potência tão forte que eu nunca vivia isso quando era multietário, porque eu percebia lá, aos 13 anos, por exemplo, na pré-adolescência, tem essas circunstâncias que é comum acontecer. Quando tem algumas crianças de 13 anos, elas se diluem aquela dificuldade, aquele rito que ela está vivendo naquele momento, com as de 11, que ainda não vão viver, mas já estão observando aquilo. Elas percebem nas de 15 que passaram já por aquilo, e que as de 15 têm um olhar daquilo de uma maneira que ajuda elas a passar por aquilo. Então eu brinco que ela tem a oportunidade de viver esse conflito, que às vezes é traumático, é difícil, de cada idade, 3 vezes de uma maneira muito mais orgânica, né? E receber o apoio de quem acabou de passar por aquela situação, né? Porque como você falou, quando você está numa turma seriada, as dores se confundem. Não tem alguém que tenha acabado de passar por aquela experiência e que pode dar um apoio para quem está vivendo aquilo, porque todos os conflitos, as dores, né, as características dessa faixa etária, elas se confundem num bolo só. E acho que a gente contou várias coisas legais aqui que são os pontos positivos, mas também queria que a gente norteasse um pouco se vocês acham que existe algum ponto negativo nas salas multietárias, assim, pra gente conversar aqui. Olha, tem uma questão que não sei se é negativa do meu ponto de vista, mas tem uma questão que sempre aparece, né, quando a gente fala do agrupamento, que é o que o Márcio falou um pouco da liberdade, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com a liberdade.
nem a gente adulto. Principalmente para as crianças. Né? É, só que as crianças, Gabi, se elas tiverem essa experiência, para elas vai ser uma coisa natural. Pra gente que não viveu isso, assusta um pouco. Então, o que a gente realmente é livre, né? O que a gente se sente livre para... Qual que é o que desperta o interesse, o que desperta a nossa vontade de investigar, o nosso pensamento, como é construído. E aí, quando eu falo de agrupamento, e eu falo que para o agrupamento atingir sua potência máxima, precisa existir possibilidade de relação, a liberdade ela vem associada a isso, com a responsabilidade também. Mas não dá para eu construir essa relação, ou permitir que essa relação se construa no controle. E essa liberdade ela é um pouco assustadora, assim, quando a gente pensa, porque dá a sensação de que vai aprender se quiser, vai fazer se quiser, vai... E não é assim que acontece, né? Existe o nosso papel de adulto nesse ambiente, e ele precisa ser um papel muito consciente de como que eu vou provocar, como que eu vou construir a regra com essa criança, como que a gente vai... Quais são os limites que essa criança vai precisar incorporar. E essa é a dificuldade de trabalhar com um agrupamento multietário para o adulto, que não viveu isso, que não teve essa experiência dentro de um ambiente institucional, de uma escola. Esse negócio da multietaridade é legal porque ele não fica restrito só às escolas, né? Eu estava vendo umas pesquisas mostrando de sociólogos, né? E também de biólogos, da importância nas tribos, né, dos idosos, como eles acabam guardando a sabedoria da tribo. E recentemente já faz alguns anos já, eu vi uma reportagem mostrando que, em função de caçadores terem matado os elefantes mais velhos, né, e os elefantes eles têm uma curiosa interação social entre eles, que é muito forte, essa parte emocional que eles vão tendo, os elefantes mais jovens, sem os mais velhos, começaram a ficar mais agressivos. Porque havia uma sabedoria nesses elefantes que foram caçados e que foram mortos, que era passado, um ensinamento mesmo de geração para geração, que ajudava, através dos mais velhos, os mais novos a regularem a parte emocional e conseguirem lidar melhor com esses impulsos agressivos que os elefantes mais novos têm, né? E isso é legal porque muito se parece com a gente também, né? O quanto essa referência do mais velho, quando ela é boa, ela é saudável, né? Ela não é impositiva, mas é colaborativa, ela também traz para a gente poder estar conseguindo nos desenvolver, né? Márcia, eu acho que é importante você falar um pouquinho da sua experiência, né? Se você vê algum prejuízo no agrupamento. Se eu vejo algum prejuízo sobre isso, sobre ser multietária as classes, eu não vejo nenhum. Só tem essa dificuldade, realmente, às vezes, dos outros, da sociedade, né, se relacionar com esse conteúdo. Porque, como a Alana falou, a gente muda a lógica. E é natural que a lógica mude, porque a gente sai desse lugar da eficiência que é competitiva. Mesmo numa questão, eu brinco assim, de todo mundo ter 13 anos... Quem sofre mais, quem tem mais problema, tudo acaba sendo competitivo quando a gente tem uma certa... pessoas muito parecidas ou, né, estão naquela mesma situação. Agora, quando a gente dilui a situação, tu tem ali, como natureza, quando se tem a liberdade, a relação, né, quando se tem um lugar de cuidado, né, tanto acho que as classes montessorianas, como as minhas aulas de educação física, como o espaço que eu trabalho, né, que eu dou aula de circo, é um espaço que a gente atende um número de pessoas legais, com uma estrutura legal, com professores bem preparados. Então, quando a gente tem um ambiente ali propício, a tendência é que eles colaborem uns com os outros, que eles se veem nos outros de uma forma meio natural. Então não tem uma forçação de inclusão, a gente vê o outro numa situação que você já viveu, ou que você vai viver, é muito natural. Se você coloca, né, para você mesmo, agora, nesse momento, pense em alguém um pouco mais velho que você, que está vivendo algo que provavelmente você vai viver. Né? Ou quando você encontra com alguém que começou a viver algo que você já viveu, você se solidariza com essa pessoa. Tem um lugar ali natural da generosidade que
que coloca, nos impõe, de certa maneira, uma relação de colaboração. Né? Isso eu acho muito lindo de perceber, e né, que eu percebi isso meio que naturalmente, e eu vejo na criança o olhar delas, uns com os outros, a vontade de sempre perguntar como está o outro, de se ajudar, que é algo que quando a gente está num ambiente multietário, isso, né, um ambiente saudável, com espaço, com relação, né, isso é natural, e isso vai contrário a essa lógica competitiva. Mas alguém pode se perguntar, mas então, numa classe multisseriada, o meu filho não vai ser o melhor da turma? Pode ser que depende de qual que é o teu aspecto. Se for em matemática e todo mundo tiver uma sala de especialistas em matemática, ele quiser vencer a Olimpíada de Matemática, provavelmente se ele ficar numa sala seriada só com alto nível de matemática, ele vai vencer a Olimpíada de Matemática. Mas em termos de relacionamento social, de pertencimento numa comunidade, de lidar com sentimentos, de lidar com o outro, ele vai ter muito prejuízo. Então eu não vejo como mesmo o que poderia, entre aspas, ser vendido como um benefício, quando a gente pensa numa sociedade, né, plural, ele vai ter conflitos que talvez não vai saber lidar tão bem com o outro ou incluir os demais, né, na vida dele e se incluir na vida dos demais, né? A gente tem esse papel da inclusão. E sabe que você tocou no ponto dos conflitos, porque eles acontecem, né? E talvez aconteçam mais, inclusive, do que numa turma seriada. Para mim, são ótimas oportunidades para a gente sentar, conversar, resolver em grupo, dialogar, pensar em solução, antes que vire um confronto. Porque o conflito, ele é natural da relação, o atrito é natural da relação. Então, tudo que a gente possa pensar em que nasce na relação, vai nascer num agrupamento multietário dentro desse formato que a gente está conversando. O conflito só não existe quando a gente não tem relação, né? Só não existe quando eu não tô diante do outro, quando eu tô, às vezes, com a gente mesmo, né? A gente cria conflitos. Então, faz parte de estar em comunidade, em grupo, a gente conflitar. E a gente tem duas possibilidades, né? Pelo menos, para lidar com essa situação. Ou eu sufoco o conflito, eu resolvo de uma forma autoritária, ou então a gente senta e pensa, se for um conflito que afeta ao grupo inteiro, a reunião pode ser conversada, a situação pode ser levada para o grupo. Se não for, a gente senta e conversa e dialoga com essas crianças que estão nessa situação, que estão envolvidas na situação. Então, para elas, são ótimas oportunidades também para adquirirem repertório para lidar com aquelas emoções, né? com aqueles desafios que aconteceram ali. A gente, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente vê muitas vantagens para os mais novos, que os mais novos vão aprender muito com os mais velhos, que os mais velhos acabam virando exemplo para os mais novos. E aí, o que eu ia perguntar era quais são as vantagens para os mais velhos, assim, que a gente acho que foca muito mais nos pequenos, que os pequenos vão aprender muito mais, que eles vão resolver conflitos teoricamente melhores, porque os mais velhos vão ajudá-los, mas eu queria também pensar sobre quais são as vantagens para os mais velhos também. Bom, isso é uma visão bastante romântica, assim, né? Que não necessariamente é assim, porque às vezes os mais velhos querem mandar também nos mais novos, né? Porque eu já sei como é que é, eu já passei por isso, eu conheço as regras, então eu vou impor as regras para você. Então, nesse momento, é uma outra oportunidade de a gente sentar com o mais velho e explicar para ele que quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive em sociedade, existem as regras que devem ser respeitadas por todos, mas não vou impor a regra. A criança que está chegando, ela está aprendendo, está se ambientando, ela precisa compreender, ela vai errar algumas vezes, como também aconteceu com ela. Então, esse lugar da empatia, esse lugar da tolerância àquele que sabe menos, àquele que está chegando, é um exercício para a criança mais velha, né? Então, fora o ganho dela precisar repetir a regra, toda vez que a gente repete algum conteúdo, algum conhecimento, a gente aprende um pouco mais sobre ele. Então esse é um ganho também para a criança mais velha do ponto de vista de aprendizagem, no aspecto relacional, é esse lugar de tolerância.
Para mim é o maior exercício que a criança mais velha precisa fazer quando chega uma criança nova ou uma criança que está, né, se apropriando daquele ambiente. E geralmente o que acontece é isso, né? Quando chega um pequeno numa sala que tem os mais velhos, eles tendem a fazer isso que você falou, né? Vão querendo impor regra, vão mostrando que aquele espaço é deles, e aí com o tempo as coisas vão assentando, os conflitos vão diminuindo. Ou seja, as vantagens, elas nascem dos desafios, né? Que é dessas questões de relação. Então, o agrupamento multietário, a beleza está toda construída em cima dos desafios da relação. E eu acho que isso é uma habilidade, assim, muito importante. Depois, quando aquela criança, acho que na infância é muito mais fácil ele aprender, lidar com isso e levar isso com ele para a adolescência, para alguns outros momentos que tendem a ser mais conflituosos, né? No aspecto de sociabilidade, no aspecto emocional, né? A gente percebe, assim, também, né? Não sou especialista no assunto, mas eu vejo que esse lugar que hoje muitas vezes tem de saúde mental, né, dos adolescentes, tem um lugar ali dele com ele de se tolerar, né, de aceitar, de habilidade de lidar com o outro, de lidar com o erro, né, de lidar com as frustrações, de pertencimento. Então você está em contato com esse tipo de habilidade desde novo, né, de tendo que lidar com o outro, de ter que lidar com esses conflitos que eu falo assim, que são, sim, é conflituoso, mas eu ainda creio que é muito mais homeopático, é muito mais plural, é muito mais amplo esses conflitos quando é multietário do que quando é seriado, né, no sentido que ganha outras proporções, e essas proporções conseguem ser melhor diluídas nesse aspecto, ao meu ver, emocional. E eu creio que isso gera uma ferramenta para o futuro, para quando essa criança for adolescente, para aquele adolescente que às vezes está numa crise, mas se vê ali no outro menor ou se vê no outro maior, né, como a gente já falou. Então, eu acho que esse grande benefício para os mais velhos é ter, né, e saber, assim como ele agora é mais velho e ele reage com o mais novo daquela maneira, ele vai ter que lidar com alguém que é mais velho do que ele em breve. E como aquela pessoa vai reagir com ele já vai ter um parâmetro ou uma expertise, digamos assim, que é muito especial, eu acredito ser muito especial, né? E às vezes a gente vê um lugar ali do bullying, da autoafirmação, de um lugar meio de fazerem, né? Desse lugar às vezes que os jovens, né, as crianças formam pequenas grupamentos não seria, né, a palavra, mas Grupinhos, né? que eles se fecham às vezes em pequenos grupos, Panelinha. As panelinhas. Eu ia falar gangue, né? Pequenas gangues, né? Gangue. E é um lugar ali que é de autodefesa, né? De identificação. E isso, muitas vezes, pode chegar a níveis de intolerância, né? Então, aquele que está acostumado a tolerar, a incluir, a ter diversidade junto, não é só assim no mesmo espaço, mas é junto, né? Eu falo assim, se tu trabalha com alguém, se tu respira do lado de alguém, se você vê dificuldade de alguém, não é estar no mesmo ambiente, né? Então eu acho que essa qualidade deles realmente verem o outro numa perspectiva, né, de se ver no outro, né, de ter essa empatia, é algo muito especial. Eu até comento assim, hoje em dia está muito em voga essa questão do idadismo, né, idadismo e etarismo. Eu acho que a gente vive hoje uma questão ampla na sociedade, né, de que a gente não consegue muitas vezes lidar com o outro, com outras idades, com questões que a gente não tivemos essa oportunidade muitas vezes, né, de ter que lidar com o outro, com o diferente, de uma maneira real ali, ó, trabalhando junto, do lado, né, sentindo o que a pessoa está sentindo do nosso lado. Eu acho legal toda essa fala, Márcio, porque quando a gente vê a educação tradicional do jeito que ela veio até nós, ela, além de outros caminhos, né, e que geraram as causas para ela ter esses efeitos que a gente vê hoje,
Uma delas é uma visão filosófica, científica, mais cartesiana e linear, né? De um pensamento que é mais dialético ali e que segue uma coisa rígida. E a teoria das inteligências múltiplas, essa questão do sentimento, era uma coisa que não era bem visto pela ciência, né? Porque dentro de um pensamento cartesiano linear e mais positivista, você quer uma coisa concreta para poder estudar. Então os cientistas, quando falava de emoção, como era uma coisa que eles ainda não conseguiam criar experimentos para poder extrair dados daquilo e entender muito bem como essas coisas funcionavam, até então sentimento era uma coisa que atrapalhava, era uma visão de que não era uma coisa muito benéfica, né? Você está ali tentando chegar no objetivo, conquistar uma medalha, né, dentro do pensamento competitivo, e daí vem um sentimento que te atrapalha, o melhor é você tirar isso de lado e focar em ganhar a medalha. E daí a gente já viu aqui em outros episódios, a Lana falou que, né, hoje a neurociência vai falando do desenvolvimento do lobo orbe frontal, que é mais voltado para essa parte das emoções. E que ele só vai se desenvolver, e essa é uma janela de oportunidade muito grande, né, quando ainda a gente é criança, porque o cérebro ainda é muito plástico, né, neurologicamente falando, ele vai ter oportunidade de desenvolver isso. E você só desenvolve, como a Lana falou lá no nosso episódio, qual que era o episódio? No outro episódio que a Lana falou sobre, se eu não me engano, sobre limites, ele vai ter um desenvolvimento justamente dessa área do cérebro quando a criança tem contato com outras crianças, quando ela tem contato com a diversidade. E daí quando você traz essa fala, que eu achei muito legal, Márcio, que você falou assim, nossa, eu costumo dizer que na sala multitária que eu trabalho, as crianças elas têm a experiência 3 vezes mais, porque a experiência da faixa etária que ela está, é a experiência dela poder olhar de novo para a faixa etária que ela estava, porque ela vê o mais novo ali do lado dela, muitas vezes repetindo coisas que ela fez quando ela estava naquela faixa, e ela consegue ainda enxergar o mais velho e viver através dessa interação social, né, e dessas dificuldades que a gente falou que tem muito mais conflito quando a sala está disposta desse jeito, e criar um repertório muito mais rico, né? De certa forma estimular através do ambiente rico o desenvolvimento dessa parte do cérebro. E isso só tem ganhos assim no sentido do desenvolvimento da inteligência emocional dessas crianças mesmo. Que te ouvindo falar, dá a sensação às vezes de que nesse formato que a gente trouxe aqui como experiência, é um formato que não cabe um avanço cognitivo acima da média, né? E na verdade não é isso, é muito pelo contrário. O que a gente permite é que as crianças se destaquem naquilo que elas têm prazer em aprender, naquilo que tem sentido para elas aprender. E não precisa ser um destaque só do ponto de vista de conteúdo. Tem criança que se destaca nas artes, tem criança que se destaca na solução de conflito, tem criança que se destaca no esporte, né? Então, tudo isso está permitido porque eles vão atrás, e é o que a gente vai alimentando, que aconteça isso mesmo, do que é a maior potência deles, é a melhor versão que eles podem ser deles mesmos, né? E só que numa lógica não competitiva. Então, você quer ser a sua melhor versão, seja por você, não seja para ser melhor do que o seu colega. Então, cabe sim o pensamento científico, e tem muita criança, né, que chega no grupo que tem esse pensamento, tem essa forma de pensar, de pesquisar, de estudar, que a gente percebe que tem uma lógica mais de cientista, né? Tem outras crianças que têm uma lógica mais dessa relação humana, de se preocupar com o outro, né? Então, a gente percebe as características da criança e a gente valoriza e permite que isso faça parte dessa composição do grupo. Então, não exclui a possibilidade da criança avançar tecnicamente dentro de um conteúdo, né? Tanto que a gente fala que no agrupamento a gente tem sempre o limite mínimo. Então, qual é o mínimo que aquela criança precisa ter contato, né? Mas o máximo vai depender só da curiosidade, do interesse, da vontade de cada um deles. E o nosso papel vai ser sempre de estimular, né? Semear essa curiosidade, semear essa vontade de continuar aprendendo. E a criança pode avançar, inclusive, para conteúdos de séries diferentes da que ela está
diferentes da série que ela tá, que é definida para ela. Então, esse limite máximo, isso aqui não é do seu ano, ou então você é um gênio porque você está aprendendo conteúdo de outro ano, é um sentimento, que as crianças não vivem. De, eu sou especial porque eu estou aprendendo conteúdo de 4º ano e eu sou uma criança de 2º ano. Naturalmente ela vai viver isso. Então, naturalmente a gente vai proporcionar que ela tenha contato com esse conteúdo, porque é do interesse dela, mas sem precisar colocá-la nesse lugar de extraordinário. Eu acho que tem um paradoxo dentro desse lugar do multisseriado que a gente não percebe como sociedade em geral, porque a gente pensa muito na escola, num lugar, né, falando agora mais numa experiência tipo de escola, no lugar dos conteúdos, né, do que ela tem que aprender na escola. A gente não entende muito que a escola ou a criança ela está o tempo inteiro aprendendo a viver dessa cultura, na nossa sociedade, na nossa cultura que é repleta de conhecimento, de lógicas, de morais, N coisas. E as crianças têm essa necessidade de sobreviver, de viver esta cultura. Então, assim, a todo instante. E na escola é o lugar na qual ela está ali, né, para aprofundar esse conhecimento, né? E eu percebo que quando a gente está num lugar, às vezes, multietário, esse conhecimento, eu diria que ele é muito mais prático, ele é muito mais aplicado. Então, porque a gente, não só porque, porque é natural quando ele está repleto de relações, que aquilo ali faz sentido para ele. Então é natural que o conhecimento se torna aplicado na vida. Então a gente tem muita crítica, né? Depois que o pessoal vai para a faculdade, é muita teoria, pouca prática, né? A gente escuta muito isso, na teoria é uma coisa, na prática é outra, porque a gente pensa às vezes que a prática é só a partir do aspecto do conteúdo, não, a prática é a partir do aspecto da relação. Da vivência. Da vivência. Então tu está tendo um aprendizado prático de convivência, de relacionamento com seus sentimentos, de relacionamento com seus interesses, né? Então, quando pensa em conteúdo, é o interesse da criança. É muito mais, eu penso, quando a pessoa está saudável, ela tem vontades, essas vontades, né, estão ali à flor da pele, a tendência é que ela vá mais para frente. Não que ela fique para trás, né, do que ela ficaria no lugar onde às vezes tem muitas obrigações, pouca liberdade, pouco aplicabilidade, né, daquilo naquele momento da vida dela. Então a gente tem ali como educador ter um ambiente, né, com todos os conteúdos ou todas as ferramentas disponíveis para que ela possa adentrar, para que aquela curiosidade dela, aquela necessidade dela seja atendida, mas sem sobressair a existência dela com o outro, né? Então eu vejo que é uma coisa assim que, né, eu me colocando, percebendo na minha educação, eu penso, nossa, né, quanta coisa que a gente, né, não pôde às vezes talvez ter como prioridade por conta de ter muitas obrigações, muito controle, e tu acaba não sendo tão aplicado aquilo que você está vivendo, né? E Márcio, como que você vê assim os efeitos dessa vivência depois na vida adulta, assim, dessas crianças? Você acha que isso reflete depois de alguma forma na sociedade? Eu, nessa minha trajetória, tive alguns alunos, né, que acompanhei por muitos anos e que hoje são adultos e eu ainda tenho uma relação, né? E alguns viraram professores de circo, outros viraram professores, outros viraram outros profissionais, mas volta e meia eles vão onde eu trabalho, me visitam, mandam mensagens, né? Eu não tenho como a gente ter, né, uma pesquisa, né, para dizer o que aconteceu ou acontece, mas a minha sensação é que faz diferença demais na vida deles, né? Até porque eu percebo que na vida, às vezes na escola, eles não tiveram essa oportunidade, não teriam essa oportunidade de viver esses conflitos, esses desafios com outras faixas etárias. E quando eles chegam no mundo adulto, no mundo do trabalho, a pessoa se destaca. Eu acho que eles se destacaram, acho que tem um grande ganho,
saber lidar com o outro, de saber falar com o outro, de saber lidar com seus sentimentos, seus conflitos, né? Porque é isso, né? Ter que lidar com o mais novo não é fácil muitas vezes, né? Ter que lidar com o mais velho não é fácil muitas vezes. Mas eu tô ali trabalhando uma série de habilidades, né, emocionais e de relação que vão me ajudar, com certeza, né? Vão ajudar. E eu acho que coloca isso que eu falo, acho que traz uma aplicabilidade ali no sentido de prático, né? E eu que trabalho com movimento, trabalho num lugar que é muito visível quanto aquilo ali é prático, né? E na sua vida pessoal, você tem amigos mais velhos, amigos mais novos? Ou você só vive essa experiência mais lá no seu ambiente de trabalho? Ou você traz isso para a vida também? Olha, eu vou te dizer que eu não consigo trazer para minha vida, mas eu percebo essa necessidade, assim, né? Eu acho que a gente, na sociedade como um todo, esse mundo do trabalho, que a gente vive, às vezes, extenuante, assim, pouco tempo, né? Essa vida faz com que a gente não consiga ter essa pluralidade de relações, né? Mas eu me questiono, por que eu não tenho amigos de idades mais diversas? Por que eu não consigo ter contato com pessoas que sejam mais novas que eu também, em diversos outros estratos sociais, né? Então a gente, por vezes, eu me vejo vivendo numa sociedade assim que torna isso difícil. Eu não consigo ter na minha vida isso não, assim, de conseguir lidar. Eu gostaria, eu tenho essa reflexão sempre, assim, mas eu acho que uma coisa que eu vou dizer, eu não convivo com pessoas muito mais velhas, eu convivo, claro, com parentes, etc, né? Mas eu gostaria de ter algum amigo que eu ligasse, né, que fosse um pouco mais velho, ou mais novo que eu, ou mesmo crianças. Mas eu tenho amigos que são amigos dos meus filhos, que são amigos mesmo, de ligar e perguntar como eles estão. Eu, quando me relaciono com uma pessoa mais velha, eu tento me relacionar com aquela pessoa, não se ela é mais velha ou mais nova, mas esse olhar do respeito, eu acho que a gente ganha muito quando Você vive. a gente vive isso, né, de olhar cada pessoa como uma pessoa. E eu acho que isso vai trazendo permitindo que a gente consiga até viver essas relações, porque eu acho que outras pessoas, né, que talvez até possam ter pessoas ali mais próximas, diferentes, mas só por serem diferentes a gente já criar um abismo entre ela e você, de não conseguir se relacionar, né? Então eu acho que isso é interessante. Daí eu percebo que eu não tenho tenho esse movimento de não buscar essa empatia, essa conexão que é a partir do respeito com todo mundo, né? Seja a pessoa que for, no estrato social que for, né? Isso é um lugar que eu sinto que eu aprendi muito vivendo essas experiências nas salas multietárias. Eu acho que é reconfortante, né, quando você... que a gente falou aqui, né, quando as crianças aprendem com os mais velhos. Eu acho que pro adulto também tem um pouco desse papel de que quando você falou, né, que você queria ter um amigo mais velho pra ligar e poder contar com ele. E eu acho que eu sempre não, né, mas às vezes eu busco amizades mais velhas exatamente pra isso, assim, porque às vezes as pessoas têm mais experiências do que eu, e aí às vezes ela passou por algo parecido com o que eu tô passando, enfim. E aí acho que é reconfortante ter outra pessoa que passou por aquilo, pra você poder conversar sobre isso, né, e acho que traz um certo conforto pra pessoa. Disso que vocês estão falando, me veio aqui na cabeça aquele outro episódio que você estava falando, Gabi, daquela moça que estava dentro do trem com a criança, e a criança estava chorando, ela tendo que lidar com a criança, porque me fez pensar o quanto hoje a criação, né, o cuidado das crianças foi meio que isolado e colocado na sociedade dentro de um certo lugar, que é uma certa bolha, assim, fazendo com que a maioria da sociedade não tenha uma relação comum, assim, cotidiana com as crianças. Fazendo justamente por não ter essa relação mais constante, a gente acabe perdendo um pouco a habilidade de conseguir lidar com elas. Não só com as crianças, com os mais velhos. Eu gosto de espelhar isso também para o universo dos mais velhos, né? De se relacionar com um outro, uma faixa etária muito diferente da sua, né? E daí o que eu vejo que acontece
você tem adultos que quando vê uma criança meio que dá um choque, né? Dá um susto, porque, nossa, e agora como é que eu vou lidar com esse ser humano? Porque não se relaciona, e não se relacionando acaba não exercitando, né, a capacidade emocional ali e o repertório para lidar com a demanda que a criança tem, e daí quando encontra, muitas vezes acontece um grande conflito, né, porque não houve uma exposição gradual, né, um aprendizado aí nessa relação. É isso que eu escuto toda vez que eu falo que eu sou professora. Como que você lida com as crianças? Mas sabe que eu acho que isso vale até um outro episódio, de a gente poder falar o quanto a sociedade ou a comunidade que a gente está inserido, que a criança está inserida, está preparada para lidar com essa autonomia, com essa liberdade, com essa criança pensante e que tem opinião e que consegue refletir junto, ou dentro das competências e dos limites dela, um assunto que está sendo trazido para a roda. Eu acho que tem um lugar do outro, né? De olhar para o outro, que é difícil para a sociedade, que não é simplesmente... às vezes a gente escreve lá, né, em alguns textos aí de estatutos, né? Daí tem lá olhar do respeito ao outro, né? E esse outro é aquele outro lá longe, né? O outro lá que não sou eu, né? Então, o lugar está escrito o outro, aí vai dizer o outro, assim, é longe, né? Mas o outro que é como nós, né? Então, esse lugar do outro com respeito, né? De respeito total ao outro. E daí, ultrapassando seus limites de idade ou até mesmo uma questão ali, né, que eu falei já, que a gente pode pensar na questão social, no etarismo, ou pode colocar para tudo, né, no racismo, em vários outros preconceitos, que é a falta de respeito, de se colocar no lugar do outro, antes sendo uma criança, sendo uma pessoa mais velha. Então, eu percebo assim, que eu aprendi muito, eu dou aula, né, em áreas multietárias, mas eu aprendi muito e melhorou muito a minha relação, no meu fazer, quando eu tive esse contato com a abordagem da Pickler, de olhar o bebê com respeito, de olhar e colocar como todo ser humano ser um ser íntegro, né? Um ser que é completo. E não importa a idade ou, né, a circunstância na qual ele está ali, ele é uma pessoa que eu tenho que ter aquele olhar de respeito e permitir me relacionar com todas essas possibilidades que a empatia, o olhar, enfim. Mas eu acho que esse lugar de ver o outro, as salas multietárias, elas dão para as crianças, né? Isso que eu aprendi, né, muito ali com a abordagem da Pickler, depois como professor, trabalhando com eles, né, eu relutava um pouco, eu sofria no início. E eu fui vendo que se eu respeitasse, se eu buscasse, né, dar essa liberdade para eles, conduzisse, é claro, né, dar os limites, dar os contornos, mas eles foram me alimentando de uma maneira que me tirou da sala de aula pro macro, pro mundo, né, na minha visão, com o outro fora dali. Então eu imagino que o que eles ganham dentro daquela experiência é fantástico, né? Bom, acho que é isso, né? Muito obrigada, Márcio, pela sua participação. Obrigado aos ouvintes que nos escutaram até aqui. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau! E aí, não ficou só uma piada, né? Vou acrescentar no final, de gravação. Fala, não,